Bom dia, hoje é dia 26 de maio de 2025. Estou gravando aqui novamente um vídeo depois de 20 dias de mercado, desde o último vídeo que eu gravei no dia 6 de maio, que foi justamente nesse dia aqui que eu mostrei no último vídeo. Na época o mercado estava abaixo da média móvel de 200, né, que é essa rosinha aqui. E aparentemente estava voltando para testar a média de 50, né? O tempo foi passando, né? O mercado testou a média de 50, retornou mais uma vez, ficou acima da média de 200, mas sem muitos movimentos confirmatórios, né, de que iria subir, sempre assim de lado, até que chegou esse dia aqui, que foi uma segunda-feira, dia 12 de maio. Nesse dia aqui, no domingo, na verdade, o dia anterior, Trump anunciou que ia reduzir as tarifas, né, a taxação em relação à China, que provavelmente era o sinal que o mercado estava meio que esperando para poder se mexer. Eu não mencionei, né, no último vídeo, mas eventos catalísticos geralmente provocam mudanças no mercado, né? Então, um mercado que estava aparentemente errático aqui estava querendo ganhar definição, né? Então, ele abre aqui nessa faixa, né? Ele volta aqui e retoma para fechar na máxima do dia, né? Que é um movimento muito significativo e que denota que está num processo de alta, né? Ou então está querendo que retome o processo de alta. Lógico que isso depende de confirmações. Nos dias anteriores eu estava verificando já uma movimentação em algumas ações. Lembra que eu falei bastante de Palantir aqui da outra vez, que ela fez um rompimento, eu vou mostrar também na sequência. O que se passou depois foi a confirmação dessa alta, né? Mais um dia, mais outro dia. E a partir aqui desse dia 15 aqui, o mercado começou a lateralizar, né? Lateralizando, mas sem nenhum problema, muito seguro aparentemente. Aqui nesse dia ele abre, ele tem essa volatilidade maior, né? Ele testa aqui essa região dos 513, 14 volta, né? Isso falando de QQQ, tá, pessoal? Sempre tem esse inside day aqui no dia 20. E então tem esse dia aqui que foi mais puxado, né, que foi a quarta-feira da semana passada. O mercado vem testar a média móvel de 10, quase toca nela aqui, como vocês podem ver, e fecha um pouco mais acima. Na quinta-feira tem esse doji aqui de indefinição, isso é um que a gente chama de desenho de indefinição. Se você não sabe para onde vai o mercado aqui, ele ficou acima da média móvel de 10, sem muita volatilidade, ficou aqui mais um inside day. Inside day que a gente chama é o candle posterior que fica entre a máxima e a mínima do candle do dia anterior, né? Como vocês podem ver aqui, nesse dia aqui, o mercado, nesse dia 19, o mercado oscilou entre 522 e pouco e 515, 514, e no dia seguinte ele oscilou dentro dessa faixa ainda menor, né? É uma contração de volatilidade também, você vê que o candle vai diminuindo, a expansão de preço vai diminuindo. E o mercado voltou aqui para testar mais uma vez aqui, na quinta fez esse dojizinho, e na sexta-feira, ele cai, ele já amanhece com gap para baixo, né? Ele retoma, tenta ficar acima da média móvel de 10, mas fecha aqui nos 509, entre a média de 10 e de 20, né? Isso é o que a gente fala da expansão do mercado em geral, do índice do Nasdaq, né? Então, o que a gente tem nesse cenário aqui, sim, foi recuperada a média móvel de 200, isso é um sinal muito importante. Significa que acabou o processo de queda, né? Já não vai cair mais? Não, a gente não sabe. Pode ser que venha testar novamente aqui a média de 50 para fazer um novo fundo, pode ser que pare aqui na média de 20, pode ser que retome aqui já, a gente não sabe. Mas de fato é que ele teve essa alta e voltou praticamente
o início daquele movimento, né, catalítico, que foi a mensagem que Trump deixou lá dizendo que ia reduzir a tarifa em relação à China. Quando a gente fala de ações líderes, que eu mencionei a Palantir da outra vez, a gente observa que além da Palantir, outras ações também deram sinais de compra nesse período aqui, pós esse vídeo que eu gravei, pós dia 6 de maio. Vamos abrir aqui para vocês verem um pouco o que eu estou falando. Então, no dia 6 de maio foi o dia do balanço, inclusive da Palantir. Ela veio, né? Vocês podem ver que a ação fechou aqui nesse dia, né? Perto da média móvel de 10, entre a média móvel de 10 e a média móvel de 20. E ela deu um sinal de compra para mim nessa segunda-feira aqui. Foi o mesmo do dia do evento catalítico. Você vê que o volume é mais elevado e você pode entrar aqui nessa ação, sim. É um setup para mim, tá? Felipe, é um setup daqueles que você fala, caramba, vou colocar meu dinheiro, uma boa parte do meu dinheiro aqui? Não. Mas é sim um setup. Porque você vê que ele trilha a média móvel de 10. Essa cinza para isso aqui. Ele volta, testa um pouquinho a de 20 e já retoma. E no dia 12 tem a confirmação de alta. Então, ele já abre com volume, já abre com os preços mais altos. Na verdade, com uma progressão de preço, né? Então, quando você entra, o ideal é que você entre aqui nessa faixa dos 122, 123 no dia. Eu não entrei, tá, pessoal? Não entrei nesse dia, apesar de ter visto o alerta. Eu hesitei, porque eu tinha outra posição também mais ligada ao índice e preferi não entrar nela nesse dia. Então ela faz que vai quebrar, né, o romper aqui para ter uma continuação assim mais vertical, digamos assim, do tipo essa daqui desse dia aqui, né, que é o que acontece muitas vezes quando tem esses breakouts. Mas não, ela vai segurando e vai perdendo a média móvel de 10 devagarzinho, e agora está novamente entre a média móvel de 20 e a média móvel de 10. Pode ser que a gente tenha mais um rompimento aqui. Eu acho, assim, é difícil falar, né? Mas está indicando que pode ser, né? Mais uma contração de volatilidade com os volumes bem baixos aqui e faixas de preço segurando bem para romper de vez aqui na faixa dos 130 e ir embora, né? Isso é um cenário positivo, né? Que a gente espera que aconteça. Entretanto, outras ações tiveram também movimentos muito bons. Eu falei de General Electric na época. General Electric também deu um sinal muito bom. Uma semana depois, na outra segunda-feira, após o evento catalítico, vocês veem que a General Electric teve um rompimento aqui, ó. Tá vendo? Esse rompimento aqui com volume interessante e principalmente com a faixa de preço interessante. Tocou a EMA de 10, aqui a média móvel de 10 e foi embora, né? Não teve uma expansão assim, para você falar, caramba, que lucro, aqui deve ter dado uns 10%. Eu entrei aqui, peguei, já saí da posição, tá, pessoal? Eu entrei aqui e saí aqui no comecinho, quase aqui na 460, logo no começo da sexta-feira. Porque eu preferi segurar, porque poderia ter uma correção aqui. Eu não esperei para ter uma correção para sair da ação. O mercado já estava testando novamente as médias mais baixas, então no QQQ, né? Então eu preferi garantir meu lucro aqui e, se voltar, tentar uma recompra ou então esperar, e se ela for embora, paciência e esperar uma nova oportunidade. A gente não consegue fazer tudo perfeito. O que é interessante aqui também, falando de outros ativos, é abordar o Bitcoin. O Bitcoin fez um movimento muito interessante também para querer romper também, fez novas máximas, na verdade, né? Então, quando a gente tem um ativo de risco, como é o Bitcoin, fazendo nova máxima, é um sinal muito, muito positivo, porque pode ser que os investidores estejam mais dispostos, né, a arriscar, né? Então, assim,
ele fez um novo high, mas já está retestando aqui de novo. Você vê que ele trilha perfeitamente a média móvel de 10. Parece que é mentira, mas quando a gente fala das médias móveis, ó, esse encontro aqui também, isso aqui era uma entrada. Eu não entrei, infelizmente, mas isso aqui era uma entrada. Eu não acho que eu monitorei, eu cheguei a monitorar na época. Eu não entrei aqui, mas eu entrei a... Deixa eu ver, Felipe. Que dia foi que tu entrou? Não, entrei aqui. Eu entrei aqui, foi aqui não, foi aqui. Aqui também era a entrada. Essa aqui era mais bacana porque você vê as médias móveis todas umas coladas nas outras, né? Contração de volatilidade, expansão de preço para cima com volume, saindo aqui. Isso aqui é um breakout, certo? Então ela vai, acompanha até testar o topo. Superou um pouco o topo, fez um novo high aqui na casa do 111 e voltou um pouquinho, tá aqui novamente acima da média móvel de 10, o que é bom sinal. A gente não sabe o que é que vai acontecer, se vai voltar para testar a média móvel de 20, mas ele está trilhando, até o momento ele trilha aqui esse cenário, né? Tem alguns casos atípicos aqui que eu gosto de mencionar também, que pode acontecer. Essa ação aqui chama-se Ionki. Ela está relacionada à inteligência artificial, tá? Ela não é uma ação com muito market cap. Deixa eu até ver aqui. Ela não é uma líder, né? Porque uma líder ela não tem tanta volatilidade quanto essa ação. Porém, ela se mostrou uma campeã também nesses últimos 2 anos, né? Você pode ver que tem até uns padrões aqui anteriores, ó, que eram entradas, né? De 2023 para cá. Eu fiz algumas operações com essa ação durante esse tempo. Aqui também deu entrada, tá vendo? Mas essa semana ela teve um movimento muito atípico. Esse azul escuro aqui, pessoal, é o maior volume registrado para ação na história. Então ela subiu nesse dia aqui 43%, tá? 43. Deixa eu ver. Ela chegou a subir 43, acho que fechou com perto da casa dos 40 nesse dia. Isso aqui era uma entrada muito boa. Eu infelizmente não peguei. Foi na quinta-feira. Eu não peguei porque não sei por que cargas d'água eu parei de acompanhar essa ação quando ela tava, acho que nessa faixa aqui. Eu achei que tava com muita vol, enfim, preferi não acompanhar, então não botei alerta nela. O que isso é muito ruim, porque você tem que monitorar todas as perspectivas que você tem na sua frente, principalmente de ações que você já tradou e que demonstraram força com o tempo. Então ela está com o RS rating, né, que é o Relative Strength, que é a comparação do desempenho dela em relação ao índice que ela faz parte. Então, quando você tem 99 é porque é muito acima do índice, né? Enfim, ela demonstra muita força. Então, e ela teve esse movimento aqui inexplicável, não tem nenhuma notícia específica. Acredito que ações do grupo dela, do mesmo grupo, né, de inteligência artificial, de tecnologia, tiveram alguns balanços que foram muito positivos e aí que repercutiu nela, né? Então ela teve esse movimento que era uma entrada e eu acabei não entrando. Outras ações interessantes, a gente tem CrowdStrike, que também foi uma ação muito debatida aí nos últimos tempos. Teve até um dia que ela faz parte do serviço de cybersecurity, né, de várias empresas aí. Teve um dia que ela deu um problema no processo dela lá e ela já abriu caindo, sei lá, seus 20%, 30%, alguma coisa. Acho que acredito que tenha sido nessa queda aqui, não sei, Felipe, enfim, foi uma queda muito grande que ela deu, mas ela se recuperou bem. E ela está apresentando aqui, ó, mais uma tentativa de furar, né? Eu entrei nessa ação aqui na sexta-feira, fiquei meio assim, arrisquei que parecia que ele ia atingir até os 460 aqui mais alto. Entrei, tô com um stop bem curto aqui, não sei se vai dar certo, mas enfim, entrei na ação.
Aqui também era uma entrada parecida com aquela de Palantir que a gente comentou no vídeo passado. Também aqui. Então assim, alguns setups estão surgindo. Deixa eu ver aqui. Mas ainda precisa de tempo o mercado, né? Spotify também é uma ação que também já está parecendo que pode ter um breakout aqui, ó, nessa faixa aqui, com força. Se tiver um breakout com força aqui é um sinal muito positivo, é uma entrada. Tem a Pluvium também que está um pouquinho pior, mas ela rompendo aqui essa faixa dos 375, por aí ela pode também ir embora. Carvana também é uma ação que já foi líder aí no passado também, só que tem muita vol também fazendo um novo high aqui de lado, enfim, tem alguns cenários aqui. A Lab, Duolingo também, olha aqui que movimento bonito de Duolingo aqui, ó. Rompimento aqui num balanço, tá? E aqui você tem um teste da média móvel de 10 e acompanhando a média móvel de 10, trilhando com baixa volatilidade, o volume baixo. Então aqui havendo um rompimento aqui é muito bom, é muito positivo, né? Tem mais aqui, basicamente isso. Tem algumas ações menores que também demonstraram muita força. Essa no Scale Power também, você vê que ela está perto aqui de uma região de breakout, mas como ela tá saindo dessa base aqui, olha o volume, absurdo. Não sei, parece que ela precisa descansar um pouco aqui, a média móvel de 10 juntar aqui, né, nessa casa aqui de lado e aí romper. A gente vai acompanhar também isso aqui. Então são alguns MSTR também, uma ação relacionada à criptomoeda. Essa sofreu mais, está sofrendo mais, está testando aqui a média móvel de 50. Robinhood também é uma líder também, olha que beleza isso aqui, esse desenho pronto para romper aqui. Então assim, nesse momento os desenhos são bonitos, né? Felipe, vai romper segunda-feira, hoje é feriado, né? Então o mercado está fechado. Vai romper amanhã? Não sei. Pode ser que precise de mais tempo. Se esse tempo for dedicado a formar uma base longa, quanto mais longa a base, melhor. Quanto mais longa a base e um rompimento forte, com força, melhor. Eu sempre dou o exemplo de SNCA. Que hoje também já está lá embaixo, né? Mas enfim, quando ela rompeu em janeiro do ano passado, olha a base que ela fez aqui. Olha a base que ela fez aqui de agosto até janeiro. Muito tempo, né? Muito tempo. Mais quase 170 dias. E ela rompe num VCP aqui na contração de volatilidade perfeita para um movimento absurdo aqui, ó, absurdo. Isso aqui é uma vez a cada, sei lá, 5 anos, 3 anos que acontece, tá? Isso aqui, ó, quanto maior a base, melhor. Então, a gente vai aguardar, esperar que o mercado continue. Se a narrativa do mercado continuar direcionada a um acerto, ajuste em termos fiscais, vai ser bom. Se mudar para uma preocupação com recessão, já fica mais para queda, né? Então a gente precisa acompanhar com mais tempo aí para poder ter mais definição e até mais ação no mercado, tá certo? Um abraço.